Colorismo é uma pauta que há alguns anos tem sido bastante discutida. O que muita gente não sabe é que esse debate, se não for tratado com a complexidade que merece, pode representar uma grande ameaça para conquistas históricas da população negra. E o vídeo de hoje é sobre isso. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre colorismo. E esse vídeo eu resolvi dividi-lo em 3 partes. Uma primeira parte em que eu vou falar um pouco mais de um contexto histórico e da formação racial brasileira. Vou comentar um pouquinho essa ideia aí de que o Brasil é um país miscigenado. Vai ser um debate de uma perspectiva mesmo mais histórica da coisa, mas eu prometo que essa conversa inicial vai fazer sentido quando eu for apresentar para vocês as outras 2 partes. A segunda, que vem logo em sequência, que vai estar presente nesse mesmo vídeo, eu vou comentar a definição do colorismo. O que é, finalmente, colorismo? Que tanta gente tem conversado, tem debatido, tem pensado. Muita gente tem falado coisas sobre o colorismo de forma bastante equivocada. Então vai ser aí essa segunda parte de definição do conceito. O que é colorismo? Na terceira parte desse vídeo, eu vou fazer alguns comentários. Vai ser um momento mais de reflexões sobre o que eu venho aí pensado sobre essa ideia e esse debate todo aí de colorismo. E essas reflexões que eu vou trazer vão estar muito baseadas no que eu tenho conversado aí ultimamente com colegas, com amigos, nos espaços vários em que eu tenho transitado ultimamente, né? A maioria online, porque, né, estamos em pandemia. Mas assim, vai ser um momento mais leve, mais tranquilo, em que eu vou trazer mesmo algumas reflexões outras sobre esse debate. Então esse vídeo está bastante amarradinho, eu pensei no começo, no meio e no fim. Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que no final vai ficar tudo amarradinho assim, bonitinho, gostosinho, como eu planejei para apresentar, beleza? Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal também, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, e ativa o sininho para receber as notificações, isso é muitíssimo importante, ajuda muito o meu trampo. E agora, sem mais enrolações, bora falar sobre colorismo. E a primeira coisa que é muito importante ter muito claro em nossas mentes é que o Brasil é um país miscigenado. Sim, gente, o Brasil passou por um processo histórico há muito tempo, há muitos anos, desde lá o período de colonização, que esse processo de mistura de raças e culturas foi acontecendo. Agora, uma coisa que é muito importante e muitas vezes eu percebo que é confundida, que é o seguinte: o fato de o Brasil ser um país miscigenado não quer dizer que esse processo de miscigenação, de mistura, não tenha sido um processo violento. Sobretudo em alguns períodos da história que essa violência ela foi muito mais escancarada. E aí eu tô falando principalmente em um contexto aí muito importante da história do nosso país, em que tivemos a transição, a mudança de regime político, né? Houve ali o fim da escravidão no final do século XIX, em 1888. Um ano depois, o Brasil deixou de ser um país monárquico e passamos para um regime republicano. E as elites do nosso país, do Brasil, estavam ali encabeçando e criando projetos que tinham como foco tornar o Brasil um país branco. Então, nesse período especificamente, a miscigenação ela foi calculada, ela foi colocada no papel como um projeto político. Eu já tenho um vídeo no canal, inclusive, que eu falo um pouco mais sobre isso, de maneira detalhada, inclusive é o primeiro vídeo do canal, tá bastante legal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e passando aqui também nos cards. Eu acho que eu tô apontando para o lugar certo. Depois você pode passar lá para dar uma olhada, porque ficou bastante interessante esse vídeo, né? Percebo que é um debate aí que muita gente conhece, mas não sabia muito bem a profundidade desse projeto de tentar embranquecer o Brasil. Mas o ponto aqui é pensar principalmente que a miscigenação no Brasil, ela aconteceu. Ela é um dado concreto, é um dado histórico. A gente negando isso, vamos estar negando boa parte da história do nosso Brasil. Concordando ou não concordando, deixando claro que sim, houve violência, principalmente para grupos marginalizados, como grupos de indígenas, como grupos afro-brasileiros, né, a população negra. Então, assim, foi uma parada bizarra, violenta, mas real, aconteceu. E a gente tem como consequência hoje, o Brasil aí um país que é dito por muita gente como um país miscigenado. Falar que o Brasil é um país miscigenado não quer dizer defender a ideia de democracia racial, né? Ou seja, defender a noção aí de que no Brasil não tem racismo, de que aqui brancos e negros têm as mesmas oportunidades. Então, assim, essa explanação inicial é bastante interessante porque eu acho que dá para sanar algumas confusões aí que muita gente tem tido quando a gente vai pensar a respeito de raça e Brasil, como que é esse negócio de ser um país miscigenado, mas não defender a democracia racial, mas ao mesmo tempo não negar a formação histórica do nosso país, e entender que existem raças diferentes, entende?
Parece uma salada de fruta, mas eu espero que essa primeira parte tenha servido aí para tirar algumas dúvidas que você pode ter. Mas agora, vamos para a definição aí do que é colorismo. Bom, gente, colorismo foi um termo criado por um intelectual chamada Alice Walker, no começo ali da década de 80 do século 20. E ele rapidamente se popularizou no Brasil, chegou no Brasil essa ideia, essa discussão, mesmo tendo sido criado por um intelectual norte-americana, por um estadunidense, mas as ideias aí estão em constante circulação e o movimento negro já pensou e já debateu o colorismo em outros períodos da história. E o ponto aqui é pensar que essa noção de colorismo não é uma novidade. Não é agora a juventude querendo falar sobre colorismo, a primeira vez que esse debate chega no Brasil. Não. Ele já é muito mais antigo, muita gente já o fez no passado, já conversou, já discutiu. E agora o que a gente tem feito é pensar esse debate de uma maneira muitas vezes diferente da perspectiva que era pensada ali no século passado pelo movimento negro. E o colorismo basicamente vai dizer que quanto mais escura a tonalidade da pele de uma pessoa negra, mais ela tende a sofrer racismo, mais ela tende a ser preterida, a ser excluída em determinados espaços. Então vai estar aí afirmando que uma pessoa negra com a cor de pele um pouco mais clara vai ter mais oportunidades de trabalho, numa entrevista de emprego ela vai ser muito mais bem vista do que uma pessoa com a tonalidade de pele um pouco mais escura, que a gente costuma chamar de retinta. Agora, uma coisa que é muito importante de ser dita, que eu percebo que muita gente não sabe ou banaliza quando vai estar pensando o debate de colorismo, é que é o seguinte: colorismo ele só pode ser pensado dentro da comunidade negra. Ou seja, dentro do grupo que se entende enquanto pessoas negras. São pessoas que são consideradas como negras, mas que têm a tonalidade de pele diferentes, entende? É basicamente isso. É dentro da comunidade negra, dentro daquelas pessoas que se entendem enquanto pessoas negras. E agora aí vamos para a terceira e última parte, em que eu vou falar um pouco aí das minhas reflexões sobre esse debate, essa discussão toda. Vamos começar já partindo para os dados estatísticos. No Brasil, segundo a pesquisa feita pelo IBGE, no último censo que teve em 2018, o número de pessoas que se autodeclaram pretas é em média 9%. Já o número de pessoas que se autodeclaram brancas é de 43%. E o número de pessoas que se autodeclaram pardas é de 46% aí em média. E por que é muito importante falar isso? Porque nós, enquanto população negra, só somos considerados maioria quantitativa, em termos numéricos, quando a gente soma a categoria pardo com a categoria preta. Isso, inclusive, é uma conquista do movimento negro, de fazer com que a categoria negra fosse aí a junção de pessoas que se autodeclaram pardas com a junção de pessoas que se autodeclaram pretas. No IBGE não tem lá a categoria negro, tem a categoria pardo ou preto, e aí você coloca o que você acha que se encaixa. Entendendo que quando a gente fala da população negra no Brasil, a gente está falando desse somatório de pessoas pardas e pessoas pretas. Então vamos lá. O debate sobre colorismo vai dizer que quanto mais escura for a cor da pele da pessoa, mais o sofrimento, mais aquela pessoa ali tende a sofrer. E aí eu fico me perguntando de que sofrimento estamos falando. Isso porque os dados vão nos falar que a respeito das condições socioeconômicas de pessoas pretas e pardas há uma similaridade. Ou seja, não há como a gente afirmar, quantitativamente falando, que pretos são mais pobres do que pardos. Os dados socioeconômicos são de fato bastante próximos ali. E essa proximidade é muito interessante porque quando a gente vai colocar a população branca nos dados socioeconômicos, a gente percebe que a população preta e parda são muito similares, estão ali bastante próximas e muito distantes da população branca. Então é quase como se pensar que a população branca está localizada aqui, quando a gente vai pensar os dados socioeconômicos, e a população preta e parda estão localizadas ali quase que no mesmo lugar. Então, população preta e parda, população branca. Entende a discrepância? Então, de novo, eu pergunto, quando a gente fala que quanto mais escura for a cor da pele de uma pessoa, mais o sofrimento, de que sofrimento estamos falando? Qual sofrimento estamos reivindicando? Quando a gente vai analisar os dados de mercado de trabalho, desemprego, violência policial, encarceramento, a população preta e parda sofre do mesmo mal. E uma outra coisa que eu percebo também é que esse debate hoje sobre colorismo, ele é feito de uma maneira muito diferente de como era realizado ali pelo movimento negro nas décadas finais do século passado. Há um afastamento das reivindicações do movimento negro. O movimento negro entendeu que era politicamente importante não separar esses dois grupos. Era essencial unir forças, unir as forças da população parda com a população preta.
Porque caso houvesse mesmo a separação de pretos e pardos, né, eles não fossem entendidos como categoria do negro, a gente teria muito mais dificuldade para elaborar políticas que tivessem como foco ali diminuir a desigualdade entre as raças no nosso país. E aí eu sempre fico lembrando de uma fala de Sueli Carneiro em uma mesa que ela participou, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram conferir, que no final perguntam para ela o que é que ela acha dessa discussão toda aí sobre colorismo. E aí na resposta ela lança uma questão, né, uma pergunta, que é mais ou menos assim que ela fala: o que faremos com os corpos que estão no IML, que são em sua grande maioria pardos? E aí, gente, eu acho que essa questão é muito importante porque a gente consegue refletir muito mais sobre a complexidade do debate sobre colorismo. Eu, particularmente, não acho que a gente precise abandonar que é algo que não presta, que não funciona, joga no lixo. Eu não vou ser a pessoa que vai falar isso. Eu acho que o debate de colorismo é um debate sim importante, que precisa sim ser feito, mas uma coisa que a gente precisa se atentar é para pensar o seguinte: para onde que esse debate está nos levando? Porque muitas vezes a gente pode estar dando munição para a desmobilização, para o desmonte de conquistas tão importantes para a população negra. E aí cabe a gente voltar para o questionamento feito por Sueli Carneiro. O que faremos com os corpos que estão no IML e que são em sua grande maioria pardos? E eu acrescento: o que faremos com os corpos que estão nos presídios e que são em sua grande maioria pardos? O que faremos com os muitos que sofrem com desemprego e que são em sua grande maioria pardos? O que faremos com o debate sobre colorismo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo toda sexta-feira, às 6 da noite. Comenta aqui embaixo também se você gostou dessa minha percepção sobre colorismo, se você concorda, se você não concorda. Deixa aqui embaixo a sua percepção que a gente pode estar conversando e mantendo o diálogo aqui nos comentários, beleza? Então, ó, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.